Agora eu tô te vendo melhor, você acredita? Ah, então a gente podia já ter encerrado no começo e vindo agora. Aqui eu não salvei a pergunta, agora eu comecei a anotar e a pergunta do menino sumiu. A pergunta do Anderson era como que o esporte contribui para o alargamento da consciência possível é, e nesses processos mesmo, né, de desenvolvimento A, da nossa, a Thelma nessa, tá mais ou falando menos aqui, a nessa Thelma tá linha. mostrando aqui, ó. Thelma, Ah, vem cá, aparece aqui um pouquinho, ó. Vem. Ah, ela tá descabelada. mas ela já passou tantas vezes aqui. Eita, Thelma! Mas ela passou sem ser convidada. Aqui, ó, a pergunta, deixa eu ver. Será que o Anderson está aqui de volta? De qualquer forma, eu vou Não vi ele salvar entrando. e ele vai ver a resposta. Ela apareceu aí? Deixa eu Daqui ver a se pouco ele eu vi entrou que eu já. tô acenando aqui pro povo. Apareceu o Anderson. Mas aqui, Não, ó, acho que ele não a entrou ainda pergunta não. foi: a pergunta é, o quanto o esporte transita entre a ampliação da consciência possível e a manipulação que reforça a divisão étnica? Quer dizer, uma pergunta sensacional. Como é que é o negócio da pausa poética? Não, é pausa dramática. Ah, tá. Mas drama é teatro, não é poesia, né? É, mas drama é vida. Viver é dramático. Ó, foi só a gente elogiar que começou a travar de novo. Ah, é, sem dúvida. Tá me ouvindo? Deixa eu ver, você paralisou agora, ó. Eu fico mexendo Não, eu aqui tô e te você não ouvindo, mas pode. a sua imagem tá parada. Ah. Ah lá, ó. Eu paralisei pra você e você paralisou pra mim. E agora eu tô me ouvindo no eco de novo. Melhorou? Tá rodando. Acho que eles já sabem que a gente voltou. E eles assim, vão bloquear esses caras chatos falando nome de deputado, nome de candidato, falando mal da igreja. Ó, só falei Será bem que é das isso não? pessoas aqui. Só chamei o Marco Feliciano de. Vigia, gente. O... Ah lá, ó, a menina falando, tá. O caso da jogadora foi muito bem lembrado. A questão do Anderson, tem alguém falando que o Leandro pede para todo mundo sair do Wi-Fi. Ô, Leandro, verdade, mas todo mundo sair, como é que eles vão assistir? Fala, Olha o falar para drama. os vizinhos. Os vizinhos, sai do Wi-Fi aí, pelo amor de Deus, entra no seu. Olha lá, ó, tá variando. A minha imagem trava, a sua trava. Mas acho que a gente está conseguindo se entender. É, tá dando para conversar. A imagem não tá boa, mas a fala tá dando Questão para do ouvir. Anderson, para a gente poder voltar aqui pro tema. Tá me, tá me ouvindo? Uhum. O que o Anderson questionou, e aí eu brinco com muita gente, assim, eu levo mais na brincadeira, para ser sincero. Eu quero que o negro seja respeitado na sociedade como é dentro da corrida. E vez ou outra eu falo dos esportes, e aí eu lembro que dentro dos esportes, com raras exceções, o negro não é bem aceito. Aceito mesmo, literalmente, ser amigo, ser vitorioso, ser o derrotado da vez que aceita perder. A gente não é ensinado nem preparado, posso falar de experiência própria, e aí falar com muito tato, porque minha mãe está vendo. A gente não é ensinado nem educado a ser o segundo. Aí é questão Brasil, mas eu posso falar com uma pessoa negra. Eu dei o exemplo do Mofara, que é um negro, que é alguém que teve que sair da sua terra para ser vitorioso. Ele seria muito bom na Eritreia, na África? Seria. Mas quem ele seria lá? Um etíope, ou como a gente fala, alguém da África. Inclusive, para reconhecer o país dele, seria extremamente difícil.
E aí a gente fez um contexto histórico aqui dentro da nossa conversa, de religião, de cor, a gente acabou, né? A cor ficou misturada aqui no meio. A gente ficou meio branco, meio marrom, Jesus com cabelo meio crespo, de vez em quando alisado. Mas quanto à raça, não. A etnia ainda define muito quem você vai ser. Para virar a Marielle, você precisa de morrer. Você não é a Marielle vereadora, você é a Marielle assassinada. Você não é o Anderson Silva. Você é o Anderson Silva, o cara que saiu de tal bairro de São Paulo para viver nos Estados Unidos e se tornar um multicampeão. Não é o Mo Farah, você é o Mo Farah que sai lá para correr, para viver no Reino Unido. Então é extremamente complexo, tanto a pergunta quanto a resposta, dá um panorama. Para trazer para o nosso assunto, a religiosidade caminha muito lado a lado com esse separativismo, vou usar a palavra bonita. E aí eu estou falando religiosidade indo para o religião, de fato, não aquilo que eu professo. A religião segrega tanto quanto o racismo, ou está ainda Estado e igreja. De fato, na prática, a gente tenta cada vez menos. O Anderson entrou agora, eu acho. Anderson, estou respondendo essa pergunta, depois você revê, por favor. Na corrida, na prática, esses espaços estão sendo ocupados. Tanto que eu estou aqui te falando sobre corrida e sobre um corredor famoso que é negro, né, que é da raça africana, vou chamar assim. Inclusive, essa semana eu mesmo postei um vídeo sobre ser negro ou preto. Se a gente, que é negro, não se entende, quem dirá o racista? O racista vai utilizar disso de todas as formas. E aí não é só no esporte, é na religião, é na raça, no dia a dia, é onde for. Tá vendo a pergunta? Quando aparece pergunta, a gente fica esperando, assim, vamos ver. Mas acho que é mais ou menos isso, só para sintetizar, que o Anderson apareceu agora. O espaço do negro, né, a partir da Olimpíada na Alemanha de Hitler, começou a ser ocupado por alguém que se dispôs a ocupar esse espaço separativista. Esse espaço, como a gente estava na conversa aqui, é histórico e tem sido ocupado, minimamente. Eu estou num grupo, só para concluir, eu estou num grupo do Facebook que não lembro o nome certinho, mas alguma coisa de homens negros, que para mim já separa, já exclui muito, muito negro, tanto mulher como homossexual, enfim. Mas aí a questão é sobre política, essa semana é uma questão sobre política, sobre por que a gente negro ainda vota no branco e depois reclama que o branco não faz projeto para o negro. Que grande isso, né? Eu, enquanto negro, eu quero fazer algum projeto relacionado ao esporte, não para o negro. Sem esse mimimi de somos todos iguais. Sei que na prática, infelizmente, não é. Acho que é essa questão aí da Alexandra. É o caso do Miguel, né, que bombou essa semana. Que ainda vai dar muito pano para a manga. Tomara, porque a gente está no momento de discutir isso. Mas enfim, só para... Falei que encerrar. Para você voltar a falar aí. Dentro do esporte ainda existe isso. Ainda existe chamar de macaco, jogar banana, inclusive dentro da corrida. Mas, eu falo muito, tem um amigo que ele sempre brinca isso comigo, que eu falo, eu quero o preto ou negro sendo respeitado na sociedade, tanto quanto é dentro da corrida de rua. Você tá aí ou você travou? Quem travou para mim foi você. Para mim, a última fala que apareceu foi você citando o seu amigo, que ele diz que quer que o negro seja respeitado na vida, na rua, tanto quanto é na corrida de rua. Então tava no finalzinho. Aí eu perguntei se você quer completar alguma coisa. Não, eu fico pensando assim, como que... E agora eu vou falar um negócio assim, que é de total achismo mesmo, porque Deus sabe as pessoas que
me são próximos também, que eu não pratico nada de exercício físico nessa vida e nem de esporte. Mas... Passa que o Covid tá pegando quem tá sedentário e número 1, quem tá obeso. Mas assim, a sociedade, o município, o Estado, que não investe em esporte, tudo para dar errado. Porque esporte e educação estão intimamente ligados. Né? Eu acho que uma coisa não caminha separada da outra. Eu acho que o esporte tem uma capacidade de educar a pessoa para a cidadania e para a convivência que outras áreas da vida humana não tem. Então, sabe, Anderson? No lugar objetivo, né, da força que o esporte tem, e também no apelo agregador, né, as pessoas se unem ao redor tudo isso é um contributo para a ampliação da consciência possível. Mas, se a gente levar o esporte, como muita gente leva a religião e a política, do ponto de vista das paixões, aí a gente está lascado. Porque aí a gente não vai dar conta de crescer no desenvolvimento do que é ser humano mesmo, e para os pactos de sociabilidade, o esporte educa a gente. Peraí. Oi. Vamos ver se melhorou. Agora você travou aqui para mim. Você estava travando. A última coisa que eu vi foi: se a gente levar o esporte como a gente leva a política... E a religião, muitas vezes, que é do ponto de vista das paixões, a gente vai entrar nesse lugar da manipulação mesmo, porque não tem pacto de sociabilidade que sobreviva a essas paixões alucinadas que tanto ocupam alguns segmentos do esporte, quanto ocupam segmentos da religião e como ocupam segmentos da política, né? Como a gente está vendo hoje, né? O caso do João Miguel é um caso que me afeta tanto, assim, me provoca tanto, porque é tão revoltante. A gente falava antes da questão da escravidão moderna, né? Essa escravidão que hoje os escravos eles são absolutamente substituíveis, né? Eles não fazem parte da engrenagem, eles são só mesmo instrumentalizados. A história da mãe do... Oi. Eles não são... A história... Eles são insubstituíveis. Hoje os escravos são substituíveis. Né? A mão de obra é substituível. Lá de trás. É o contrário do dente lá da escravidão histórica. Sim, sim. E o caso da mãe do João Miguel é isso. Gente, uma mulher que precisa levar o filho para o trabalho, porque essa é uma realidade de muita gente, e aí ela deixa o filho lá, porque parte da atribuição do serviço dela é passear com os cachorros da madame. Isso é tão elite do atraso, né? Que é assim, é estarrecedor, né? Para citar o Gessé de Souza. Não, você falou do Gessé, eu estava lendo sobre... Eu comecei a ler um pouquinho a elite do atraso e estava lendo sobre reserva... Travou, Felipe. Vê se eu voltei. Ó. Oi. A gente balança pra ver se voltou. Fala. Melhorou? É que nós vamos ter que fazer outra, porque o Instagram tá travando a gente. Não vem falar que é a internet, não.
A gente sabe. O Ministério da Saúde travando a gente. Atualizando dados. Aí, ó, agora foi você que travou. Liga o seu Wi-Fi de volta. O Ministério da Saúde travou total. Travou total. E entrou 3 pessoas, aí travou. Alguém ligou já. Não? Alguém já mandou para o Ministério. Espera aí que fugiu até a palavra aqui. Fugiu o termo, mas é reserva de mercado, reserva humana de mercado. Reserva humana de mercado. Fugiu a palavra. Você sabe o que eu estou falando? Nesse sentido aí, de que quando eu demito um funcionário, o próprio patrão já fala, tem 3 no seu lugar. Isso. Você tinha falado de sindicatos, né? O enfraquecimento do sindicato é para quê? Né? O acordo, agora o acordo é o patrão com o funcionário. Você não precisa do sindicato para ficar metendo o bedelho, né? Não sei o quê. Vai, bobo! Eu fugi a palavra, mas eu vou lembrar depois e a gente acrescenta aqui. Ó, tem alguém, pessoa, você deve estar lendo aí, ó. Paga a internet, por isso que tá travando, não vê nas lives. Gente, a gente aceita patrocínio. Isso, e não pede não pode pedir não, tem que ser discreto. Oh. Eu peço porque eu sou pidão mesmo. A Alexandra mora no Nordeste. Não pode, é do YouTube, Ícaro. Bebida não pode nas lives do YouTube. Verdade, no Instagram vai postar até cerveja. Por enquanto. Travou, você travou. Tá na hora de acabar, por isso que tá travando. Falta 10 minutos, viu, gente? 10 minutos nós vamos encerrar. A Alexandra mora no Nordeste, eu conheço por causa da corrida. E entrou aí também o Ceará. O Ceará, o próprio nome já fala, né? Que é mais um taxado na nossa conversa aqui. O apelido dele já é Ceará. Ceará Corredor. E aí eu acredito que a Alexandra tenha vivido mais de perto o caso do menino João Miguel, que a gente está falando sobre. Quando a gente está mais próximo, isso dói mais, né? Que é o que eu estou falando aqui da corrida. Estou falando do fato de ser preto. O Emicida estava falando ontem sobre isso, que me dói muito. E me dói muito mais quando é um dos meus. Aí, eu tô travando, não. Tá acabando, travando. Eu não te ouvi. Porque não tá atualizando as mensagens para mim, eu tenho que ficar subindo. Mas, Felipe, os vizinhos começaram um show aqui. Segue o baile. Chegou você e segue o baile? Chegou, segue o baile. Mas a gente está chegando pro final, assim, e como nossa questão das cores e das raças ligadas ao tema das religiões, eu postei um vídeo hoje, agorinha mesmo, tanto no Instagram quanto no Facebook, você viu, que é isso, né? Como que as religiões, e agora eu vou falar aqui do meu lugar de pertença, que é o cristianismo, como que essas instituições religiosas se calam diante dessas situações que são tão graves. E a gente precisa exigir uma palavra dessas religiões, das lideranças dessas religiões, que se pronunciem, porque não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem repetido isso muito, né? E as religiões, como uma força congregadora da sociedade, elas têm um dever ético de lutar contra o racismo e se pronunciar contra essas barbaridades que estão acontecendo, né? Todos os dias, jovens negros são assassinados de maneira horrível nas favelas, nos becos aí.
todo dia negros, pretos são vítimas de racismo e as religiões precisam falar disso. As religiões precisam ocupar os lugares de fala delas, nos púlpitos, nos meios de comunicação social, para trabalhar essa temática, porque enquanto o vice-presidente da República fala que não tem racismo no Brasil, tem gente que está morrendo por causa disso. Enquanto e matando. E enquanto as religiões não perdem a oportunidade de condenar algumas questões morais, né, tem gente morrendo por coisa muito séria. Verdade. Como você bem disse, na maioria das vezes, acho que não é você que encerra o assunto, não, mas hoje foi, você começou a encerrar. Tem alguns comentários, algumas perguntas, né? A gente vai respondendo, se quiserem também comentar na postagem, mas tá mesmo no momento de ser antirracista, anti-homofóbico, anti-misógino. Estava lendo a reportagem, acho que você mesmo compartilhou sobre a postura de alguns canais de comunicação católica. A gente conhece a postura de alguns canais de comunicação evangélica protestante. O que a gente não conhece na prática são alguns canais televisivos ou radioativos de umbanda, de candomblé, me ajuda aí, muçulmano e etc. A gente conhece agora um pouco mais pela internet. Que bom, que bom. Eu sigo alguns para acompanhar a notícia. Eu tenho um primo, como eu disse, eles têm zero notícias sobre atualidades e atualizações do que ele vive, do que ele convive. A gente não fala disso, né? Dia a dia, a gente não fala disso boca a boca, a gente fala no pé do ouvido, a gente dá o cochicho. Então, como você bem disse desde o começo, né, pessoal que chegou depois vai estar salvo aí. Se eu conseguir salvar, acho que o primeiro eu consegui. Mas eu pôr no YouTube também, e aí a gente tem que falar, não deixar o não dito. Né? Como o Paulo participou bastante aqui, e eu estava lendo sobre a Lélia Gonzalez, até comentei com você, de ser afro-americano e de se dizer isso, né? De ter o seu momento, de ter o seu ideal, de conhecer a sua história. A gente também falou muito sobre isso, né? De até onde, ou desde onde, eu cheguei aqui, né? Como você brincou aí, que eu sou a ressaca. Você não está longe. Eu também. Você está um pouquinho depois, mas ainda está. É hora de encerrar aí, ó. Quando começa os pets, é hora de encerrar. Mas, enfim, só para fechar aqui com um manifesto, né? E aí, mais antes de mais nada, eu falei que eu escrevi algumas besteiras que você fez o prefácio, que virou um livro, né? Você tem um livro publicado, né? Que por acaso eu não o tenho. Ele está por perto. Aí você não quer encerrar com um dos seus poemas, não? Não posso, porque eu não tenho meu livro aqui, porque o meu tá emprestado. Ah, tá. O livro que eu não tenho, você não tem ele aí. Entendi. Porque tá vendo como é que a gente não pode fazer coisa sem combinar? Porque a gente passa umas vergonhas dessa. Entendi. Mas então, obrigado pela participação. Assim, me desculpa que eu te peguei de surpresa algumas vezes, né? Acho que valeu o papo. Pessoal, obrigado pela participação. Ó, tá encerrando eu fixei mais 30 minutos aí, tava faltando 2. E aí, obrigado a todos pelas perguntas. A gente tá sempre disposto. Se achou pouco, a gente faz outra. O Instagram achou muito. Tá travando a gente o tempo todo. Os percalços aí da internet, né? Mas olha lá, minha mãe tá falando que tem seu livro, eu nem sabia. Enfim, se você quiser... Eu já te falei, você me escuta. Abraço a todos e obrigado. Se você quiser encerrar, pode ficar à vontade. Bom, não vou encerrar não, porque eu sou anfitrião, mas vou agradecer o convite aí de falar essas coisas, né? Tem hora que eu empolgo mesmo falar, mas é aquilo, né? Acho que às vezes, as únicas trincheiras que a gente tem
é a trincheira da palavra, né? Então, obrigado pela oportunidade aí desse bate-papo, e agradecer todo mundo que acompanhou aí. Aí, eu podia continuar outra hoje, aí, ó. Tá aí, ó. A outra hoje, outra hora. Acho que é Outra HM. hora, sim, hora. Depois vamos bater um papo depois. E é isso, gente. Obrigado por participar com a gente aí, por interagir com a gente. Essas conversas são muito enriquecedoras para quem, né, pode falar sobre esse universo que é o universo humano. Verdade. Teve os percalços aí das travadinhas. Mas não, e agora, para mim, está aparecendo perfeitamente seu cenário. Olha lá, você deu uma melhorada também. Só a Frida que passou um pouquinho. A Frida Calo, lá atrás. Mas teve os percalços, mas acontece, né? Em tempos de todo mundo conectado. Foi muito bacana, acho que teve a galera participativa. É bom quando é assim, né? A sala pequenininha, não é assim, professor? A sala pequenininha, mas que todo mundo quer tirar uma beirada e dar uma mordida. Exatamente. E aí, que bom que a gente teve esse papo. Se abraçado. Assim que possível, esteja convidado, né? Você sabe que é sempre bem-vindo aqui. E vamos aguardar. Vamos ver se teremos eleições esse ano. Acho que vamos ter, sim. Que e parece... espero que com boas inspirações, não é mesmo? Obrigado, abraço, até mais.